Tá um frio aqui no sul que vocês não estão ligados, galera. Mas assim, vamos falar sobre o assunto. O peso do tempo, né? O tempo passa tão rápido, a gente acha que passa tão rápido, a gente só vê valor no tempo depois que ele passou. Aquele momento que aquela fase estava sendo ruim, mas você tirou uma parte boa dela. E hoje em dia você sente saudade dessa fase. E é algo normal, eu sei, porque eu também sinto isso. Eu sou uma pessoa muito nostálgica. O tempo é talvez o maior mistério da nossa existência. O relógio marca os segundos de forma implacável. Cada um é exatamente igual ao outro, mas para nós, seres humanos, o tempo nunca é apenas isso. Ele se dilata, se comprime, se arrasta ou simplesmente desaparece diante dos nossos olhos. Há dias que parecem eternos, nunca vai passar, e anos que se passam diante de nós como um piscar de olhos. A filosofia antiga se debruçava sobre esse enigma. Seneca, no seu clássico sobre a brevidade da vida, dizia que não é o que tenhamos pouco tempo para viver. Ele falava sobre como nós perdemos em preocupações banais, obrigações sem sentido, ou simplesmente na inércia e deixando de perceber o que realmente importa. Esse contraste entre o tempo medido e o tempo vivido é o que molda essa experiência. O calendário avança da mesma forma para todos, mas dentro de cada pessoa, o tempo corre de um jeito diferente. Há quem vive 10 anos como se fosse 100, há quem passa uma vida inteira como se tivesse vivido apenas um instante. E é por isso que o tempo nunca é apenas objetivo. Ele é psicológico, subjetivo, atravessado pelas memórias, pelos afetos, pelos acontecimentos que marcam nossa jornada. Quando sentimos que ele já está passando rápido demais, talvez não seja o tempo que esteja acelerado. Talvez sejamos nós que, distraídos, não estamos mais nos conectando com a experiência presente. Essa é a primeira chave, perceber que o tempo não é só aquilo que o relógio mostra, mas aquilo que a mente é capaz de registrar. E se a mente anda saturada, ansiosa ou indiferente, o tempo inevitavelmente parece escapar pelas frestas da rotina. Quando somos crianças, tudo é novidade. O primeiro dia de escola, o primeiro amigo, a primeira viagem, o primeiro amor inocente. Cada experiência nova se grava com força na memória, como se fosse um marco, uma pedra colocada na estrada da vida. E é justamente por isso que, quando lembramos da nossa infância, parece que ela foi imensa, longa, cheia de acontecimentos, como se aqueles anos estivessem durado mais que todos os outros. Com o passar do tempo, vamos entrando em uma espécie de repetição: acordar, trabalhar, estudar, cumprir obrigações, voltar para casa. Cumprir obrigações, voltar para casa. As experiências novas ficam mais raras e a rotina começa a ocupar quase todo o espaço. É aqui que o tempo começa a se contrair. Os dias deixam de ser lembrados como únicos porque parecem todos iguais, e quando olhamos para trás, temos a impressão de que os anos inteiros passaram em branco. A psicologia cognitiva explica isso de forma simples. A nossa percepção do tempo está diferente. A nossa percepção de tempo está diretamente ligada à quantidade de memórias novas que registramos. Quanto mais experiências inéditas, mais temos a sensação de que o tempo foi longo. Quanto mais repetições, mais ele se esconde na mesmice. Platão já falava da vida como uma eterna repetição de padrões, uma caverna onde nós acostumamos a olhar sempre para as mesmas sombras, e se não nos desafiamos de sair dessa repetição, acabamos vivendo um ciclo em que os dias se confundem e o tempo parece voar. Por isso, uma das formas de se recuperar a sensação de tempo já é justamente quebrando a rotina, viajar, aprender algo novo, mudar pequenas coisas no dia a dia. Não se trata de fugir da estabilidade, mas de relembrar que cada instante pode ser singular. Já tivemos coragem de criar novas experiências. Esse é o tópico mais importante que eu vou falar: a aceleração da vida moderna. Além da rotina, há outro fator que nos rouba a sensação de tempo: a vida moderna e a aceleração constante. Vivemos em uma época em que tudo é imediato, mensagens chegam em segundos, notícias em tempo real, imagens circulam pelo mundo em um piscar de olhos. Nunca estivemos tão conectados e, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão sem tempo. Esse nome que está em cima, eu não vou falar ele, chama nossa era de sociedade do cansaço. Vivemos sob a pressão de produtividade, do desempenho, da comparação constante. Não basta viver, é preciso mostrar. Estamos sempre correndo atrás de algo. E essa corrida nos dá a sensação de que o tempo escorre entre os dedos. Nunca conseguimos estar inteiro em nada. A tecnologia, que prometia nos dar mais tempo livre, acabou nos prendendo em ciclos de distrações imediatas. Rolamos feeds infinitos, consumimos conteúdos fragmentados, pulamos de um estímulo para outro. E quando olhamos para trás, não lembramos de nada realmente e não lembramos de nada realmente significativo. Dias e semanas passam, mas não deixaram memórias fortes e por isso parecem estar desaparecido. Esse ritmo acelerado não é algo bom. O ser humano não foi feito para viver a uma velocidade máxima. O excesso de estímulos encurta nossa percepção de tempo, porque a mente não consegue processar tantas informações, e quando nada se fixa, temos a sensação de que os dias simplesmente evaporam. A aceleração da vida moderna, portanto, é uma das ações pelas quais sentimos que o tempo está passando rápido demais. Existe ainda um aspecto mais profundo: a finitude da vida. Quando somos jovens, o tempo parece infinito. Pensamos sempre em depois, em um dia.
A morte é uma ideia distante, quase irreal, mas à medida que envelhecemos, começamos a perceber que cada ano passa e não volta mais. Heidegger chamava isso de ser para a morte, a consciência que a nossa existência é limitada, e essa consciência, ao mesmo tempo que nos assusta, também nos esperta. Quando olhamos para trás e percebemos quantas décadas já se foram, começamos a sentir que o tempo como uma pressão. E quanto mais temos da nossa noção da finitude, mais sentimos que o tempo escorre rápido demais. Esse fenômeno também é uma explicação psicológica. Quando já vivemos muitos anos, cada ano novo representa uma fração menor da nossa vida. Para uma criança de 5 anos, um ano é 20% da sua experiência. Para um adulto de 50 é apenas 2%. A proporção muda e com ela a sensação de passagem do tempo. A consciência da finitude pode ser paralisante, mas também pode ser libertadora. Nos lembra que não temos tempo para perder. Nos lembra que não temos tempo para perder com o que não importa. Que precisamos escolher com mais cuidado onde colocamos nossa atenção e nossa energia. É justamente esse limite que pode dar valor aos instantes, porque se o tempo fosse finito, não iríamos dar tanto valor para ele. Mas como desacelerar o tempo? Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável, né? É possível desacelerar o tempo? É possível recuperar aquela sensação da infância em que os dias eram longos e cheios de significados? A resposta é, em parte sim e em parte não. Não podemos mudar o calendário, mas podemos mudar a forma em que vivemos. A primeira chave é a presença, estar inteiro em cada momento, sem tentar viver 3 coisas ao mesmo tempo. Isso exige disciplina e consciência. Quando comemos, apenas comemos. Quando caminhamos, apenas caminhamos. Quando conversamos, ouvimos de verdade. Essa tensão plena faz com que a experiência seja registrada com mais força e o tempo deixe de ser um borrão. A segunda chave é a novidade. Buscar experiência nova, aprender, se desafiar. Não precisa ser algo grandioso, um caminho diferente para casa, um hobby novo, uma viagem curta, um livro que nunca leu. Cada novidade cria memórias novas, e memórias novas expandem a percepção do tempo. A terceira chave é o sentido. O tempo só parece rápido quando é vazio. Quando está cheio de propósito, de conexão, de conscientes, ele se torna mais denso. É por isso que filósofos estoicos insistiam tanto em viver segundo a virtude, porque uma vida guiada pelo propósito é uma vida que deixa sem mar... Porque uma vida guiada por propósito é uma vida que deixa marcas em cada dia. E por fim, é preciso acolher a finitude. O tempo vai passar e nada vai mudar isso. Mas ao invés de viver como se fosse uma ameaça, podemos viver como se fosse um convite. Cada instante se torna precioso, justamente por não se repetir. Cada amanhecer é único, e talvez desacelerar o tempo talvez seja, no fundo, apenas aprender a viver com mais presença, com novidade, com mais sentido.